Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais uma aula tratando do Espiritismo. Nós vamos ver doutrinas espíritas e compará-las com a palavra de Deus. Lembrando que toda a nossa abordagem é sempre no campo das ideias, no campo da teologia, nunca pessoal. Eu mesmo convivo com pessoas das mais diversas religiões. Já trabalhei com espíritas, são pessoas do bem. Os espíritas desenvolvem um trabalho muito importante na área social, digno da nossa admiração e do nosso respeito. Portanto, todo o nosso trabalho, repito, é sempre no campo das ideias, no campo teológico, nunca pessoal. E todo o material que eu apresento tem a fonte no rodapé. Se você quiser esse material, ele fica disponível no nosso site, no www.icp.com.br. Mas antes de ir para a aula, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizar um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, dá um joinha aí, um likezinho para incentivar o professor. Faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Espiritismo. Na aula passada, nós aprendemos sobre a vida de Allan Kardec. Allan Kardec codificou o Espiritismo, ele escreveu muitos livros. Os espíritas gostam muito de escrever. É uma característica dos espíritas. Eles escrevem muitos livros. E eu vou apresentar alguns textos das obras escritas dos espíritas e sempre vou comparar com a palavra de Deus. Vamos para o nosso primeiro texto espírita? Diz assim: em matéria de escritura, os espíritas, no que se referem, tão unicamente aos evangelhos. Não os apresentam, porém, como prova, senão como fonte de luz subsidiária, elemento de reforço. Pois nem a Bíblia prova coisa nenhuma, nem temos a Bíblia como probante. O Espiritismo não é um ramo do cristianismo como as demais seitas cristãs. Não assenta seus princípios nas Escrituras. A nossa base é o ensino dos Espíritos, daí o nome Espiritismo. Percebeu? O texto deixa bem claro que toda a fundamentação dos ensinos do Espiritismo não tem como base a palavra de Deus. Diz o texto que usa a Bíblia apenas como um elemento de reforço. A base doutrinária dos espíritas, ela não é a Bíblia, e sim o ensino dos espíritos. Agora vamos verificar um texto bíblico que já foi lido na aula passada. Está na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Viu que autoridade tem as Escrituras? Nós cristãos temos toda a nossa fé, a nossa base doutrinária extraída das Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras, a Bíblia, é a nossa fonte de ensino. Para nós cristãos, a Bíblia é a palavra de Deus. Não é um livro qualquer, um livro de reforço, como nós lemos no texto espírita. E os nossos ensinos não vêm dos espíritos, não. Vêm das Sagradas Escrituras, como o texto que eu acabei de ler. Vamos ver um outro texto espírita?
É preciso que nos façamos entender. Se alguém tem alguma convicção bem assentada sobre uma doutrina, ainda que falsa, é necessário que desviemos dessa convicção, porém pouco a pouco. Eis porque nós nos servimos quase sempre de suas palavras e damos a impressão de partilhar de suas ideias, a fim de que ele não se ofusque de súbito e deixe de se instruir conosco. A fonte sempre no rodapé. Percebeu o que o texto está dizendo? É uma tática espírita para tirar o crente da verdade, da palavra de Deus. Concordam para ir transmitindo seus ensinos. Mas vamos ver o que a palavra de Deus nos diz? Gálatas 1º capítulo, versículo 8. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, não considere, seja maldito. É isso que o texto está falando. Como que nós vamos aceitar o ensinamento de outros seres, de espíritos, como querem os espíritas, se esses ensinamentos são contrários à palavra de Deus? Daí a importância do cristão diariamente estudar, ler a palavra de Deus, para não se envolver com doutrinas diferentes daquelas que são ensinadas na Bíblia, que estão na palavra de Deus. Vamos ver mais um texto espírita? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Primeiramente, é preciso notar que as palavras citadas acima são de João e não de Jesus. Admitindo-se que não tenham sido alteradas, não exprimem, na realidade, senão uma opinião pessoal, uma indução que deixa transparecer o misticismo habitual, contrário às reiteradas afirmações do próprio Jesus. O texto espírita está falando que não foi Jesus que disse essas palavras, foi João que registrou dizendo que Jesus disse. Olha que coisa! Mas vamos para a Bíblia. Segunda carta que Pedro escreveu, 1º capítulo, versículos 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Olha que palavra poderosa! Logo que o evangelista João registrou, ele registrou inspirado pelo Espírito Santo. Eu já ensinei aqui que a confiabilidade do Novo Testamento é de 99,5%. E este 0,5% não altera em nada as doutrinas fundamentais da nossa fé. Podemos ler e depositar toda a nossa fé nas Sagradas Escrituras. Vamos ver mais um texto espírita? Em que se deve entender a palavra céu? Achais que seja um lugar como aglomerados, sem outra preocupação que a de gozar pela eternidade toda de uma felicidade passiva? Não, é o espaço universal, são os planetas, as estrelas. Para nós que conhecemos a Bíblia, que lemos a Bíblia, não tem como concordar com esta argumentação. Mas este é o ensino dos espíritas. Vamos ver mais um texto dos espíritas? João capítulo 14, versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Então essas palavras são palavras de Jesus que João registrou. Aí vem a interpretação dos espíritas. A casa de meu pai é o universo.
As diversas moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem estâncias adequadas ao seu adiantamento. Essa é a interpretação do texto bíblico das palavras de Jesus, a interpretação que os espíritas ensinam. Mas vamos ver o que a Bíblia diz. Segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 2 a 4. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Viu que diferente é o ensinamento da Bíblia, o ensinamento dos espíritas, que eles dizem que receberam de espíritos daqueles que já deixaram o corpo? Vamos ver mais um texto? Jesus limitou-se a falar vagamente da vida bem-aventurada, dos castigos reservados aos culpados, sem referir-se jamais nos seus ensinos a castigos corporais, que constituíram para os cristãos um artigo de fé. Negam a existência de um lugar de tormento, do inferno, negam a existência do céu, do paraíso, como a Bíblia ensina. Vamos ver um texto bíblico? Mateus capítulo 10, versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Veja que são palavras de Jesus. Como o texto dos Espíritas diz que Jesus nunca tocou no assunto, só estou citando o texto, existem muitos outros. Vamos ficar com o texto espírita ou com as palavras de Jesus? Eis a questão. Vamos ver mais um texto? Satã, segundo o Espiritismo e a opinião de muitos filósofos cristãos, não é um ser real, é a personificação do mal, como nos tempos antigos Saturno personificava o tempo. Bom, primeiro, esses filósofos cristãos não são cristãos genuínos para negar que Satã, que Satanás é um ser pessoal. Mas vamos ver mais um texto espírita sobre Satanás. A propósito de Satanás, é evidente que se trata da personificação do mal sob uma forma alegórica. Tá vendo? Não aceitam que o diabo é um ser pessoal, mas vamos para a palavra de Deus. Lucas capítulo 4, versículos de 3 a 8. Disse-lhe então o diabo: se és o filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E, elevando, mostrou-lhe, no momento, todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Veja, o texto é claro. Se o diabo não for um ser pessoal, então fica difícil entender o que é um ser pessoal. Ele está travando um diálogo com Jesus. Mas vamos em frente. Vamos ver o que o Espiritismo fala sobre os demônios. Há demônios no sentido que se dá a essa palavra? Se houvesse demônios, seria a obra de Deus, e Deus seria justo e bom, criando seres eternamente voltados ao mal? Bem, a questão da existência do mal nós vamos tratar mais na frente, mas vamos responder com um texto bíblico este argumento. Marcos, no primeiro capítulo, versículos de 23 a 26. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo,
o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Aí, ó, como é que não tem demônios? Tem sim. Esse é só um texto. Jesus expulsou muitos demônios. Existem muitos registros na Bíblia de Jesus expulsando demônios. Como é que não tem estes seres? Percebeu como é fácil refutar os textos dos espíritas? Basta conhecer as Escrituras. Não precisa ser teólogo, ter formação acadêmica para refutar os textos espíritas. Basta conhecer a palavra de Deus, as doutrinas fundamentais da nossa fé. Na próxima aula nós vamos continuar o nosso estudo sobre o Espiritismo, sempre comparando os seus escritos com as Sagradas Escrituras. Não vai perder a próxima aula. Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.